Oiê! Vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre o que tem acontecido, o que aconteceu nos últimos meses. Muita gente conversou comigo pelo direct, foi bem legal, mas eu não consegui contar para todos. Eu peço até desculpa a alguns amigos que eu não consegui contar, não consegui conversar, porque é um assunto muito delicado e é difícil chamar uma pessoa, né? Um amigo que você não fala há algum tempo, chamar e falar: amigo, vem cá, vou te contar um trem que tá acontecendo aqui. E uma coisa difícil, né? Então eu esperei meu tempo, eu esperei estar pronta para isso. E eu acho que agora é o momento de vocês entenderem o que foi que aconteceu desde última semana de dezembro até agora. Não vou falar sobre tudo agora porque o assunto é longo, mas eu vou falar sobre qual foi o meu diagnóstico e como foi que eu descobri. E ao longo do tempo eu vou gravando mais e vou contando mais para vocês. Eu tô colocando num canal no YouTube, porque quando eu fui diagnosticada, a primeira coisa que eu foi procurar pessoas no Instagram e no YouTube com a mesma doença. Porque eu queria saber detalhes, eu queria saber as experiências delas. E no YouTube eu não encontrei muita coisa. No Instagram eu encontrei algumas Onco Friends. Eu vou até marcar algumas aqui que me ajudaram muito. E eu percebi que a minha história pode ajudar outras mulheres, outras pessoas também. Então por isso eu decidi falar agora. Então vamos direto ao ponto. Como foi que começou? Começou em dezembro do ano passado. Eu fiz uma corrida, dia 19 de dezembro, uma corrida que eu treinei bastante, exigiu bastante do meu corpo. E por isso eu achei que eu estava cansada por causa disso, eu estava com dores por causa disso. E aí quando foi no final do ano, ali no Natal mesmo, eu percebi uma íngua na virilha. E essa íngua, ela foi aumentando e foi ficando dolorida. Eu achei que a íngua era decorrente de exercício físico, porque afinal de contas eu continuei correndo. Mas a íngua não passava e na virada do ano eu comecei a ter febre. Eu tive febre por 7 dias, sem cessar. Fizemos troca de antibiótico, tentamos trocar para ver se de repente era uma inflamação ou de repente era uma dor de garganta que estava desenvolvendo uma íngua, né? Algo relacionado. Desculpa. Mas não passava. E eu não sabia, mas eu tinha já alguns outros sintomas que poderiam demonstrar o meu diagnóstico. Mas eu não tinha conhecimento algum. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo para contar para vocês, deixar disponível, né? Porque quando a gente tá doente, a gente tem alguma coisa estranha, a gente pesquisa, procura saber o que tá acontecendo nas redes sociais, no YouTube, para dar uma luz, né? E eu, de fato, na época não encontrei nada. Na primeira semana de janeiro, então, aquela situação não passava, não melhorava, e eu comecei a ficar com dor no corpo, cansada, e achei melhor fazer um ultrassom na íngua, né? A minha irmã é médica e ela falou: olha, vamos fazer uma ultrassom. E aí eu conversei com a médica que estava me assistindo aqui na minha cidade. Ela falou: eu também acho que você precisa fazer, e eu acho que você precisa para Pouso Alegre, né? Que é a cidade vizinha, fazer um ultrassom. E ela pediu algumas coisas, e lá no ultrassom eu já comecei a ficar tensa, porque eu vi a cara do médico que estava fazendo o ultrassom. E aí, ao invés dele ficar localizado ali na virilha com a maquininha de ultrassom, ele ia subindo para o meu abdômen. E ele falou assim: olha, eu vou colocar como inconclusivo, porque você tem outros linfonodos inflamados e inchados pelo corpo, além do ovário direito. Então eu não posso concluir, eu peço que você investigue com outros exames. E aí foi quando eu já comecei a desconfiar que poderia ser algo bem mais sério do que uma íngua. E aí, como eu tenho um plano de saúde que é mais focado em São Paulo, eu fui para São Paulo, pedi direcionamento de Deus para onde eu, né,
onde eu deveria ir. Conversei com a minha sogra, bênção de Deus na minha vida. Ela foi assistente social há muito tempo em São Paulo, então ela sabia os médicos bons, os hospitais melhores, e aí ela logo me indicou um médico muito bom. Começamos por um ginecologista, porque afinal de contas o ovário direito estava inchado. Esse ginecologista, quando me examinou, ele falou assim: Juliana, você tem medo de quê? Aí eu falei: eu tenho medo de câncer, porque o meu pai morreu de câncer. Ele tinha apenas 34 anos, eu tinha 9 anos, e ele morreu de leucemia. Com 2 semanas ele faleceu. Eu tenho medo de câncer. E aí ele me disse assim: mesmo que seja, você não vai morrer de câncer, porque hoje a tecnologia está muito diferente. Eu gostaria que você investigasse, não é comigo, vou te encaminhar por um oncologista, e eu gostaria que você fizesse um exame amanhã, urgente. E aí eu já fui pro Albert Einstein, e eu já entrei no PET scan, e já fui direcionada para biópsia, e ali eu já sabia que eu estava de frente de um câncer. Não sabia qual, não sabia nem como tratar. Mas ali foi quando eu sou cristã, eu confio muito em Deus. Eu em momento algum questionei, porque eu acho que Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo com a minha vida. Então não houve questionamento e nem revolta, mas eu queria saber como tratar. E enquanto eu esperava o resultado, demorou uma semana para o resultado de PET scan, biópsia, eu voltei para minha casa aqui. Vocês estão vendo, eu moro numa chácara. E fiquei conversando com Deus, questionando, não questionando, mas pedindo resposta para me preparar antes mesmo que o resultado chegasse. E aí Deus falou forte comigo no meu devocional e no Salmo 30, quem puder ler o Salmo 30. E o Salmo 30 ele diz assim, Davi pede para restaurar a saúde, pede para tirar as suas vestes de luto e colocar vestes de alegria. E ele fala assim: de que vale se eu morrer e eu estiver numa cova, se eu não puder falar de ti? Será tudo para ti, para a tua honra e para a tua glória. E aí quando eu terminei de ler o Salmo 30, eu sabia que eu estava com câncer. E eu sabia que não era para a morte, que fazia parte do propósito de Deus para minha vida. E que alguma solução Ele daria. Porque eu sou filha amada, eu sou filhinha amada do papai. Filhinha amada do papai Jesus, desse Deus que cuida, que envia o Espírito Santo para nos guardar a todo momento. Então eu sabia, embora eu estivesse assustada, embora eu estivesse triste, eu sabia que Ele daria uma solução. E aí foi quando eu fui para São Paulo para saber o resultado, e aí eu falei: olha, eu já sei que eu tô com câncer. Eu só preciso saber se tem tratamento e se eu tenho chance. E aí o meu marido, que recebeu a notícia do médico, falou: então você tem uma ótima notícia. Porque sim, é câncer. É um linfoma. É um linfoma não Hodgkin de células T. Mas existe tratamento. Linfoma no sistema linfático, né? Existe tratamento. Você vai fazer 6 sessões de quimioterapia da vermelha, da mais forte, com um intervalo de 21 dias. E você tem 85% de chance de ser curada. Então esse foi o meu diagnóstico no dia 21 de janeiro. A minha vida de lá pra cá mudou bastante, mas eu não acho que mudou pra pior. Eu acho que mudou pra melhor. Ouvi do meu pastor querido, ele falou assim: não desperdice o seu câncer. Aprenda o que tiver que aprender. Viva o que tiver que viver. E foi isso que eu fiz, é isso que eu tô fazendo. Muita coisa aconteceu de lá pra cá. O diagnóstico foi em janeiro, nós já estamos no final de junho. E eu fiz o canal para tentar compartilhar com pessoas que estejam passando a mesma coisa, um pouco do conforto e um pouco da esperança que eu tive. E sim, um câncer dói, é difícil muito ouvir, mas graças a Deus, Deus cuidou a todo momento e foi um câncer. Eu falo foi porque não me pertence mais. Foi um câncer de bom prognóstico com tratamento. Poderia ter sido muito pior. Meu pai teve 2 semanas, não teve chance. O câncer é diferente do que o meu pai teve, mas é diferente e
E a minha história foi mudada, né? Porque eu creio num Deus muito poderoso que muda histórias. E ao longo desse tempo eu vou compartilhar mais com vocês sobre tudo que eu vivi e toda a transformação que aconteceu. Não é só sobre saúde, é sobre alma, espírito, e espero que vocês estejam aqui comigo, que eu possa confortar o coração de quem está passando pela mesma coisa. Conte comigo, pode me chamar e a gente vai conversar mais, tá bom?